Continuaremos hoje com 2 estudos de caso muito fortes. São 2 casos que mostram algo bem delicado, que muitas vezes aquilo que nós chamamos de problema na empresa, no trabalho ou no sucesso, está revelando, quer revelar uma ruptura muito mais profunda com a nossa vida. Talvez nós estamos tentando consertar, tentando colocar o foco, e até colocando mesmo, o foco na superfície, que é onde a gente está vendo. E a proposta que eu convido você aqui para fazer é ousar olhar abaixo, aquilo que está por baixo, na raiz do problema. A vida, ela nos chega por meio da nossa mãe. Não tem outra forma de chegar no mundo. Nós já encontramos formas de colocar um bebê dentro da barriga, mas nós precisamos desta barriga para que a gente possa existir corpo. Então, quando Bert Helling fala que sem a mãe não há futuro, ele está dizendo no sentido mais biológico, contextualizando a nossa existência, tirando todas as questões pessoais, comportamentais, porque é aí que nós ficamos enrolados. Nós nos enrolamos com a história da nossa mãe, nós nos enrolamos com a forma como a nossa mãe nos tratou, nós nos enrolamos com a forma como a nossa mãe se relacionava com o nosso pai, nós nos enrolamos com as dificuldades financeiras da nossa mãe, do nosso pai. Quantos anos você tem hoje? Pausa para você se conectar com isso. Porque enquanto você está questionando a vida da sua mãe ou o que ela fez com você, a sua vida que quer viver, ela não sai do lugar, como se fosse um carro atolado, esperando que alguém chegue e resgate você, puxe você deste lugar. Precisamos de ajuda? Com certeza, quando estamos atolados neste lugar. Mas primeiro, aqui também está uma ponta muito importante. É você reconhecer que está atolado. Se você não reconhece que está atolado, também não tem nem como alguém colocar o gancho em você e puxar. Porque você ainda acredita que o seu problema é a sua mãe ou o seu pai. E não é. Eles não. Mas aquilo que você deixou em você, ou aquilo que você carrega em você, no seu corpo, não é só aqui na sua mente. Aqui está o problema, porque a sua mente seria como se fosse o volante do carro. O seu corpo é o carro que está atolado. Então nós precisamos ter clareza disso.
É um sinal de humildade quando você diz, pronto, tô atolada nisso. Preciso sair. Como que você sabe que está assolada? Olha para sua vida hoje. Então, quando Helling ele está falando que a mãe, sem mãe não há futuro, é porque ele está dizendo, enquanto você não reconhece no coração, não é na sua mente, não pode ser uma coisa decidida aqui, é mesmo, decidi, mas não consigo andar. Eu já decidi faz tempo, Ronivalda, mas nada aconteceu. Porque talvez você não fez algo se mover. Na verdade, você só desistiu da sua mãe. Só que você desistiu também da vida, sem que você percebesse. Percebem que é mais delicado do que a gente imagina? E que sozinhos nós não conseguimos sair de um atoleiro. Sozinho você não sai deste lugar. Eu adoraria poder dizer para você, olha, faz tal exercício que vai dar certo. É o mesmo que eu dissesse, engata a primeira e acelera, e o pneu fica e não sai do lugar. E você corre o risco até de fundir o motor. E eu estou trazendo isso com todo amor, com todo carinho, com todo respeito, porque eu também já fiquei muito tempo neste lugar. Então, hoje nós vamos olhar para duas histórias. A quarta e a quinta história eu vou ler junto, porque ela é mais curtinha. A história que Bert chama de Sem Mãe Não Há Futuro. E em seguida ele traz uma outra história e vai nos trazer muitas explicações sobre esta frase dele, sem mãe não há futuro. Então, antes de começar a leitura, vamos nos sintonizar com o grupo que Bert Helling está. São 160 pessoas. Puxa uma cadeira para você se sentar no grupo agora. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Bert Helling está ali à frente. Ele é um senhorzinho muito simpático, dócil e muito firme nas palavras. Então, quando a gente está olhando para uma constelação, nós estamos também nos colocando prontos diante da vida que é além do nosso mental. Abra seus olhos, caso você tinha fechado, respira novamente e vamos lá. Sem mãe não há futuro. Helling diz: quem gostaria de resolver algo para uma empresa? Uma mulher se apresenta. Helling lhe pede para sentar-se ao seu lado. E Helling diz à mulher: do que se trata? A mulher diz: tenho uma clínica. Antes montei uma academia de ginástica. Helling diz: que tipo de clínica? E a mulher explica:
A clínica tem uma parte para estética, uma parte é terapêutica e também inclui uma academia de ginástica. Helling pergunta: quantos funcionários você tem? E a mulher diz: entre 10 e 12 funcionários. Então Helling pergunta: qual é o problema? A mulher responde: estou me mudando desta clínica, pois ficou pequena demais. Não consigo acabar com a mudança. Faz um mês que estou me mudando. Helling diz: um exercício de percepção para você. A clínica tem futuro? A mulher diz: acho que sim. Helling diz ao grupo: qual a percepção de vocês? Não há força nessa empresa. Vamos constelar. Só trazer uma pausa aqui para vocês. Percebam como Helling, ele está presente. E quando ele diz sua clínica não tem força, Helling e não está sendo ofensivo. Helling só está traduzindo o que o corpo dele percebe. E todos nós temos essa capacidade. Só que tem uma questão. A maioria de nós temos medo de falar o que sentimos. Ou às vezes falamos sem saber o que fazer depois. Então são só palavras jogadas ao vento. Também não é só ficar falando o que você sente e sair correndo. Não é isso. Ah, porque eu senti, agora você resolve isso aí. Não. Ele fala e ele diz: vamos resolver isso. Então Helling escolhe uma representante para a clínica e 6 mulheres para representar os clientes da clínica. Estes clientes estão de frente para a clínica, um ao lado do outro, a uns 5 metros de distância. Então Helling diz: agora vamos ver o que acontece. Os 5 estão intranquilos e se afastam da clínica. Nenhum deles quer ir até ela. Helling diz às representantes: podem se sentar. Obrigada a todos vocês. Helling pede à mulher para se posicionar. Ela mesma vai para o campo. A própria mulher, que é a cliente, Helling pede para ela se levantar e ir para o centro do salão. E Helling escolhe no grupo uma representante para a mãe desta mulher. A representante da mãe se mostra intranquila e retrocede. A mulher quer ir a ela, apertando os lábios. Quanto mais quer se aproximar da mãe, mais a mãe se afasta.
Então a mãe começa a tremer. Vai até o canto mais afastado da sala. Helling diz ao grupo: a mãe faz os mesmos movimentos que os clientes da clínica faziam. A mãe também se afasta. Então Helling diz: interrompo agora. Já vimos os movimentos essenciais. Ele diz à mulher: sente-se novamente aqui ao meu lado. Helling diz ao grupo: quero fazer uma observação. Podem comprová-las vocês mesmos. Dos psicólogos que vocês conhecem, há algum que esteja em sintonia com a mãe? Os clientes representam quem para eles? Representam a mãe. Muitos psicólogos querem obter de seus clientes aquilo que não obtiveram da própria mãe. Esta é uma declaração de longo alcance. Que futuro tem esse tipo de psicologia? Quem vai a estes psicólogos? Frequentemente, aqueles que rejeitam a própria mãe ou que, sejam quais forem as razões, perderam a ligação com ela. A ajuda a estes clientes seria que o psicólogo os conduzisse até as suas mães. Helling diz à mulher: aqui começa a solução para você. Não posso fazê-lo aqui. Isto é um curso de constelação e não o processo de psicoterapia com alguém que ajude você a reconhecer qual é a sua relação com a sua mãe. Eu apenas mostro qual é, em seu caso, a dinâmica oculta é esta. Você já viu do que se trata? Tudo de bom para você. Aplausos de todo o grupo. E aqui, Bert Helling, mais uma vez, ele mostra que constelação familiar não é a psicoterapia. Então, Helling deixa muito claro que a constelação familiar, ela traz uma força. Por quê? Porque ela mostra qual é o problema. E muitas pessoas não querem ver qual é o problema, elas querem resolver aquilo que elas acham, o que está na cabeça. E muitos fazem uma constelação e acreditam que a constelação vai resolver o problema. Ah, agora eu já sei. Tá, mas o que você está fazendo com isso? Então, a constelação, ela não substitui o processo terapêutico, justamente porque é um hábito, é um acordar dia após o outro, sem fazer aquilo que precisa.
Então, deixar a mãe em paz não significa, deixei ela para lá e pronto, acabou. Não. Deixar a sua mãe em paz é reconhecer que você é a responsável por tudo aquilo que está acontecendo na sua vida hoje. Mas é consequência do que a minha mãe fez. Sim. E isso está doído em você. E isso precisa ser tratado no processo terapêutico. É lá que você precisa chorar a sua dor, falar da sua fraqueza, do seu medo, da sua procrastinação, da sua enrolação com a própria vida. E assim, fazer por você. Essa constelação de hoje serviu para mim. Obrigada. Para todas nós, minha querida. Para todos nós. Mas que bom que você pôde trazer a sua fala. Isso também mostra o quanto que você está organizando algo dentro de você. Quando nós falamos, essa constelação foi para mim, isso é tão lindo, porque internamente algo se abriu. E assim o movimento se inicia. Não pare por aí. Vamos ver a próxima constelação. Pode ser que vai aprofundar mais ainda aí, né, em você e em nós todos. Com a mãe, tudo anda. Helling diz: a maioria de vocês imaginou que as constelações fossem outra coisa. Nossa experiência, faz tempo que eu e minha mulher, a Sophie Helling, né, trabalhamos nisso. É que o modo mais rápido de chegar aos problemas essenciais de uma pessoa e sua família é se começarmos pelo trabalho e o que a pessoa faz com ele. Percebam que o Helling está dizendo, a forma mais fácil de acessar o problema é olhando para o sintoma que a pessoa carrega. Então, sempre que uma pessoa chega ao meu consultório, a primeira pergunta que eu faço, o que está acontecendo agora? E é por meio desse acontecimento de agora que a gente começa a entrar para a raiz do problema. Aí nós alcançamos, mas a queixa, ela precisa estar clara. Qual é a queixa? Então, neste sentido, isto é um avanço para o trabalho da psicoterapia, né? Então, o curso avançado, né? Quando nós estamos num grupo de constelação familiar, todos estamos olhando para algo muito amplo. Só não é o tratamento. Tem muitas pessoas que, inclusive, ficam fazendo uma constelação atrás da outra, acreditando que isso é o tratamento. Esses dias eu vi um recorte de um depoimento da Anitta, né? E aí as pessoas postaram e repostaram, né? Que ela fala que ela fez constelação. Mas muitas pessoas estão ignorando que a Anitta, ela fala da constelação e ela fala da psicoterapia. A constelação ajudou ela a acessar. A psicoterapia ajuda a caminhar. Uma coisa não está separada da outra.
Tô falando porque é um vídeo realmente assim que tá rolando bastante para quem acompanha, às vezes chega vídeos aí, né? E então nós não podemos ficar só com a parte que ela fala da constelação. Então, agora gostaria de trabalhar com a profissão de alguém. Ou com alguém que tenha que tomar uma decisão. Vamos nos colocar aqui. Quem não quer tomar uma decisão, né? E aí Helling diz, por exemplo, se deve possuir esta ou aquela empresa, alguém que quer comprar esta ou aquela casa. Do modo como trabalhamos, podemos trazê-lo à luz rapidamente. Então, Helling escolhe uma mulher que se apresenta e ele pede para ela sentar-se ao lado dele. Helling pergunta: do que se trata o seu caso? A mulher diz: faz 2 anos que mudei de emprego. Também mudei de cidade. Mas ainda restam muitos assuntos para resolver com as empresas nas quais trabalhei. Helling pergunta: quais eram essas 2 profissões? A mulher diz: eu era uma economista industrial. Tinha muitos negócios na família. Tivemos que fechar muitos negócios e fechamos 5 empresas. Helling pergunta: quem foi responsável pelo fechamento? A mulher responde: quem começou com isso foi meu pai. Queria que seus filhos seguissem a sua carreira. Helling diz à mulher: coloque-se ali. Ele pede ela para se levantar e ficar de pé. Helling diz ao grupo: quase sempre é o mesmo. O essencial é o mesmo para todos. Preciso de mais uma mulher, diz ele. Helling escolhe uma representante para a mãe da mulher e a coloca frente à mulher a uns 4 metros de distância. A mulher respira profundamente, esfrega as mãos nas calças. Ninguém se mexe, nem a mãe e nem a filha. Helling diz ao grupo: quem não respeita a própria mãe arruína uma empresa. Depois de um tempo, Helling diz à mulher: diga à sua mãe, estou zangada com você. A mulher aperta os lábios. Respira fundo e as lágrimas começam a descer. Depois de um tempo, a mulher olha para a mulher representante da mãe e diz: estou zangada com você. Ela aperta novamente os lábios e respira profundamente. Helling diz ao grupo:
tinha perante a mãe o mesmo sentimento perante a empresa. O trabalho é só um espelho. Mas são muitas as consequências disso. Quem é contra a mãe é contra a vida. É contra o sucesso, mesmo o querendo. A mulher chora convulsivamente. Lentamente, a mulher dá uns passos em direção à mãe. A mãe abre os braços. A mulher estende os braços, depois vai para ela e a abraça. Ambas ficam muito tempo fortemente abraçadas. A mãe acaricia as costas da filha. Depois de um tempo, Helling escolhe uma representante para a empresa. Ele a coloca a 2 metros atrás da representante da mãe, um pouco de lado. A mãe sai do lugar, a empresa se afasta e se encosta na parede. Helling diz ao grupo: a mulher faz os mesmos movimentos com a mão que antes fizera frente à mãe. Ele diz à mulher: diga à empresa, eu estou indo. A mulher diz, eu estou indo. Ela respira profundamente, enxuga o rosto. A empresa continua afastada e encostada na parede. Helling diz ao grupo: como vocês podem ver, a empresa e a mãe são iguais em seu comportamento, totalmente iguais. Helling diz à mulher: diga à empresa, agora eu construirei você. A mulher respira fundo e diz, agora construirei você. Ela diz isso chorando, enxugando as lágrimas, e a empresa continua imutável. Então Helling diz a ela, isso não causou efeito nenhum. Quando Helling traz isso, só dando um parêntese aqui para vocês, ele mostra que falar da boca para fora não surge efeito. Falar não é a ação. Então, o que Helling faz, o que nós todos, um constelador que está ali presente num campo de constelação, ele não está só a fim de ver o que a pessoa fala mecanicamente. É sobre o resultado da vida dessa pessoa, é sobre o corpo, é sobre o espírito que se move. E ele se move lentamente. Então, esse aqui que é o ponto principal que eu quero trazer para vocês. É ter essa clareza, tá? Senão vocês vão acreditar que é só uma repetição de frases. E isso realmente não faz sentido algum. Voltando para cá. A mulher vai em direção à empresa, pega os braços dela e a sacode. Helling diz,
Isso não é jeito de tratar uma mãe. A mulher quer mover a empresa à força. Ela sorri e quer fazer com que a empresa reaja do jeito que ela gostaria que a mãe reagisse. A empresa continua imóvel. Helling diz ao grupo: acho que vou terminar por aqui. Já mostrei o essencial. Então, mais uma vez, Helling, ele deixa claro que a constelação familiar ela não vai resolver o problema. Helling simplesmente ele encerra aqui. Por quê? Porque o essencial já foi mostrado. Ele deixa claro: aquele que ainda exige algo da mãe vai exigir algo do trabalho. E nenhuma empresa quer um funcionário exigente. Quem serve a vida é a pessoa. Quando eu uso uma empresa para trabalhar, eu uso a empresa para mostrar a que vim. E é este ponto que quando temos uma ferida com a nossa mamãe, nós não aumentamos essa produtividade. Porque é como se a gente estivesse vazio. A dor é muito profunda. E essa dor precisa ser tratada. Caso contrário, fica endurecido demais. Fica fechado demais. E essas feridas, quando elas são tratadas num processo de psicoterapia, faz com que você comece a se mover pelas suas próprias pernas. Tem uma coisa que eu acho tão interessante na medicina Ayurveda, né? Eu trabalho com a medicina Ayurveda juntamente com a análise bioenergética e as constelações familiares, né? Trabalho com traumas também. Mas quero contar uma coisa para vocês que, assim, na época, né, quando eu estava na minha formação em Ayurveda, eu achei aquilo fabuloso. Que os nossos órgãos dos sentidos, eles têm uma correspondência com os órgãos da ação. Então, por exemplo, se você tem dificuldade de se mover, possivelmente você vai apresentar sintomas nas suas pernas, um cansaço, uma dificuldade realmente com as suas pernas. E por incrível que pareça, a correspondência do órgão de ação, que é a perna, é o órgão do sentido, que é a visão. Então, nós não temos consciência que nós estamos com esse órgão do sentido vedado. Às vezes nós estamos cegos para a vida. Nós temos medo, estamos com os olhos fechados. Ou estamos medindo, faz sentido, né? Eu acho isso é fantástico demais, gente. A nossa boca, que é o órgão, que é o órgão do sentido, né? Do paladar, representado pela língua. A correspondência é os genitais, que é um órgão de ação, a sexualidade. Então, quem tem problema com comida, também tem problema com a própria sexualidade. E muitas vezes vai ter oscilação de peso ou terá medo da sexualidade, assim como tem medo da comida. Dificuldade com o paladar.
E assim a gente vai vendo, né, toda essa junção, né, o nosso corpo, ele é perfeito demais. E a constelação, ela não vai tratar essas questões. Ela vai mostrar onde é que está a questão. Isso traz força. Eu, como fisioterapeuta, tenho associado alguns sintomas dos clientes com sentimentos, e é incrível, exato, e isso torna você uma profissional extremamente cuidadosa. Por quê? Porque você não vai forçar o movimento, porque você sabe que não é sobre forçar o movimento, é sobre algo que está por trás. Mas você só vê no outro aquilo que você pode ver em você, por isso que você está dizendo, comigo mesmo, é claro, óbvio. Gente, quando é que eu passei a ver com mais clareza a história dos meus clientes? Quando eu comecei a ver a minha história com clareza. Como profissional, é de responsabilidade nos conhecer. Para mim é obrigatório. Obrigatório. Não abro mão disso. Não vem falar sou terapeuta, mas não estou em terapia. Esquisito. Muito. Porque é exatamente isso que faz com que a gente possa olhar para o outro. Bom, espero que vocês permitam que essas duas histórias possam reverberar aí dentro de vocês. No dia 30 de maio tem grupo de constelação aqui comigo e o tema que será trabalhado no dia 30 de maio, a mensagem dos sintomas. O dia todo, sábado, dia 30, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, eu trabalho com todos no grupo, tá? Então terá muitos movimentos, muitas coisas trabalharemos o dia todo no sábado, dia 30. Mas amanhã, sexta-feira, estamos aqui para lermos mais uma história, e a história de amanhã, que vai ser a última história deste capítulo. E nós vamos ter um exercício também. Não é o último não é o último texto deste livro, não, desse capítulo não, tá? Amanhã é a sexta história. A sexta história é: a quem pertence uma empresa? Então nós vamos aprofundar nisso, mas amanhã tem um exercício que eu quero aqui trazer, porque ele vai falar sobre qual é a conexão com a felicidade. Então eu vou trabalhar isso com vocês amanhã de manhã às 5. Compartilhe essa live com outras pessoas, fazem aí a parte de vocês. Deixa, né, este movimento ir acontecendo para estarmos juntos amanhã de manhã às 5. E amanhã teremos o exercício Onde está a felicidade? Beijos, até amanhã. E se você se interessou para vir no grupo do dia 30 de maio, já manda um direct para mim que eu passo para você os detalhes, tá? Beijos.